para mais uma temporada do Luxuosamente. Estamos na 5ª temporada e essa temporada está sensacional, incrível, maravilhosa, tá bom? Eu sei, eu sempre falo isso de todas as temporadas, mas é que, gente, eu escolho a dedo, eu penso, cada convidado, a gente debate, a gente discute antes de estar aqui conversando. Para quê? Para trazer o melhor conteúdo sobre o universo do luxo para vocês. E essa temporada, eu vou dar um spoiler, vai ser sobre tudo que rolou aqui no escritório. Quem me acompanha nas redes sociais viu toda a trajetória da obra, viu a loucura, a quebradeira, é móveis entrando, é móveis saindo, a minha gaveta aquecida. Fiquem ligados e assistam todos os episódios, porque vai rolar gaveta aquecida, eu vou explicar o que é isso. Mas eu vou começar com quem praticamente finalizou a obra. A última pessoa a entrar aqui e colocar assim a cerejinha do bolo. E deixar esse ambiente maravilhoso. Eu tenho vontade, eu sinto prazer de vir trabalhar todos os dias. É tão bom, né, quando isso acontece. E eu sei que grande parte desse sentimento ele é responsável, porque ele cuidou com tanto carinho. Quem me acompanha também sabe que eu sou de Florianópolis, o escritório é em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo há muito tempo, mas eu sou de Florianópolis. E eu trouxe ele de lá, eu importei, olha que coisa chique, isso não é luxo? Eu importei ele de Floripa para ele cuidar do meu escritório aqui em São Paulo, de tanta confiança. A gente sempre fala do mercado de luxo, né, que o mercado de luxo é confiança, e é justamente isso com que eu me preocupei, em confiar no profissional que entrou aqui, que cuidou, que teve toda a atenção. E eu começo essa temporada com ele, Leonardo Rutkowski. Exatamente. Acertei o nome! Que é do Ateliê Criare de Florianópolis e vai contar um pouquinho da história dele, vai contar um pouquinho de como foi pensar em tudo isso aqui, como foi as nossas aventuras. A gente vai contar um pouquinho de bastidores, das dificuldades também. Não é tudo, né, a mil maravilhas. Eu sempre falo, né, nós vivemos a realidade para o cliente viver o sonho e foi isso que a gente viveu aqui. Mas, seja bem-vindo, Léo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo aqui, cuidar tão bem do nosso ambiente, pensar com carinho, idealizar tudo com a gente e estar aqui batendo um papo sobre esse universo que a gente gosta tanto e que a gente cuida, né? A gente atende esses clientes, a gente prioriza esses clientes. Então, eu queria que tu começasse contando um pouco da tua história e te desejando boas-vindas. Muito obrigado. Eu já digo que foi maravilhoso chegar aqui com tudo pronto, ver o resultado final, porque a gente passa por todo esse trabalho que na verdade foi uma verdadeira missão, né? Porque com a Manu nada é brincadeira, nada é fácil, então sempre é desafiante porque a gente está falando de uma obra super especial, com prazos curtos, com alto nível de exigência, e é isso que a gente, quando aceita, tem que entregar, né? Então foi realmente bem desafiante, mas foi maravilhoso fazer parte, porque a gente sabe o quanto importa para as pessoas e ainda mais para você, que você é a pessoa, referência na área, que trabalha com o mercado de luxo. E nesse tempo, trabalhando contigo, a gente aprende que luxo, mais do que tudo, eu diria que para mim, o que eu consigo interpretar, vendo até o teu trabalho, estando próximo, é você conseguir legitimamente servir. Isso para mim que acaba significando, né? E foi o que eu tentei trazer de melhor aqui nosso. E com certeza, com muitos desafios, com muitas ocorrências no meio do caminho, mas a gente, diante de todas as situações aí, entregando o nosso melhor, né? E eu volto a te perguntar então o que você achou do resultado final, né? Que eu sei que não para, eu vejo toda hora algo acontecendo, eu não sei se tu está morando aqui dentro, porque é de manhã até a noite, algo de madrugada às vezes acontecendo aí os eventos, e eu te volto com essa pergunta. Agora isso é bom, né? Isso que é um podcast de sucesso. Ele me volta com a pergunta, Com certeza. Olha só que coisa boa, aqui a entrevista não é assim, entendeu? É um bate-papo. E olha, eu tô praticamente morando aqui mesmo, mas é que ficou tão gostoso que eu tô praticamente morando aqui. E é tão satisfatório ver o resultado final de tudo que a gente passou e, analisa isso, vê isso, e é uma gaveta, é uma porta que está em desnível, a gente tem que nivelar, é um móvel que vai aguentar o peso, não vai aguentar, coisas que eu jamais tinha ideia.
que eu não tinha nem noção que eu precisaria saber para, né, tá junto com vocês nesse processo, e eu aprendi, e é muito legal isso é muito gratificante, porque eu também pude fazer parte do processo. Não é só chegar aqui e colocar os móveis no lugar, não, é fazer parte desse processo. Isso é muito legal. Não, e eu vejo que realmente o teu envolvimento de ter o olhar em cada detalhe, esse nível de exigência, de ter o melhor possível, é interessante que a gente também aprende a ver o que é atuar também nesse mercado, né? Então, o mercado de luxo é você cuidar dos mínimos detalhes. E aqui foi o que aconteceu. A gente está falando de tudo do melhor. Tudo do melhor, do nível de marcenaria, de acessórios, das marcas envolvidas. E foi interessante, eu não sei se você se lembra disso, mas em toda a obra, a curiosidade do prédio inteiro de saber toda essa obra que estava ocorrendo, tinha quase uma plateia aqui, né? Então, curiosos para ver, não sei se eles já viram alguma coisa. E toda hora é uma novidade, toda hora bate alguém aqui na porta para ver do prédio inteiro, porque foi tanta movimentação. E eu acho que a gente transcende essa alegria e essas realizações. Aí todo mundo tá o tempo inteiro, deixa eu ver, como é, o que material é. Então a gente virou garota propaganda do prédio inteiro. Então todo mundo vem espiar o escritório. Isso é muito legal, muito legal. E faz muita diferença, né, Léo? Quando tu vai construir um projeto, qual que é a importância de um móvel, né, dos móveis de um móvel para transmitir a identidade da pessoa? Eu diria que um ponto muito interessante é você entender realmente o que a pessoa precisa. E quando a gente fala o que a pessoa precisa, a gente está falando desde o projeto, mas também de todo o momento da execução. Porque, vamos lá, você precisava de um prazo muito curto. E você precisava também do ambiente com um nível de estética muito refinado, mas também funcional. Uhum. Então, no meio da própria obra, a gente teve que ter um olhar muito prático para que uma bancada toda, que parece que está flutuando, ela realmente fosse bem estruturada. Móveis, aberturas de portas que fossem mimetizadas aqui, que todo o ambiente é um ambiente especial aqui, tudo tem detalhes muito refinados. Então, você cuidar na prática para que cada coisa funcione, esteja exatamente funcionando, prática e acessível, isso gera para nós um grau de sofisticação no projeto, na execução, muito grande. Então, eu diria que fazer isso tudo, entrar numa obra que só tem um determinado horário para montar e um prazo curto, enfim, são vários desafios, mas o grande ponto é esse, é você entregar o que a pessoa precisa. É a escutativa, né, Léo? Que a gente fala tanto no mercado de luxo, é a escutativa, porque assim, são projetos lindos, vocês fazem projetos incríveis, maravilhosos, mas são funcionais? O que realmente o cliente precisa? Ele precisa de eu costumo dizer, né, que é de um escritório ou de uma casa de revista, ou ele precisa de um escritório de uma casa de revista, que é aquilo que está lindo lá no catálogo, mas que vai na gaveta dele, vai ser uma gaveta que vai ter as divisórias que ele precisa, a prateleira vai suportar o peso dos objetos da casa dele. O que ele quer? O que ele precisa? E isso dentro do mercado de luxo é essencial, a escuta ativa. Deixa eu escutar o que o meu cliente quer. Eu diria que é isso. Então, para nós, importa quando a gente consegue ser útil. Então, a gente buscou te interpretar o máximo possível e contigo é mais fácil, porque você sabe expressar bem o que você quer e você também tem a sabedoria técnica de poder entender aquilo que eventualmente dá para se abrir mão em detrimento da funcionalidade. Então a gente buscou te entender e eu acredito que o resultado é esse. O resultado é da gente ter o projeto do jeito que você precisava. E eu tenho certeza que já é e vai ser muito sucesso. Porque qualquer pessoa que entrar aqui, já olhando, já vai ter esse impacto. Só que vai muito mais de olhar. Aqui tem muitas experiências envolvidas, né? Cada cantinho tem algo especial. E eu tenho certeza que isso as pessoas vão sentir e você também vai ter muito gosto de poder estar nesse ambiente, todo momento. Depois desse discurso vai ter fila aqui na porta, né? Porque ele está gerando uma curiosidade, aí ele fala da cozinha, aí ele fala da porta. Está gerando uma curiosidade que está aqui todo mundo querendo vir, né? Mas calma, gente, tudo bem. A gente abre para visitação e o Léo vai estar aqui para explicar tudo. Olha, aqui a gente fez, porque esses nomes técnicos eu não vou saber, né? Aqui a gente fez, aqui, como, né? Mas, Léo, eu queria saber qual é o maior desafio hoje de atender o mercado de luxo, atender esse público diferenciado.
Bom, eu diria que um dos pontos muito importante é você se identificar com ele e ele se identificar contigo. Então, ao nosso exemplo, a gente demonstra como que a gente trabalha. O nosso aspecto ele está muito pontuado na segurança. Isso a gente está falando de confiança, de questões protocolares todas, e também a parte de personalização. Só que só esses dois pontos, eles são muita coisa. Você tem um nível de personalização alto, a ponto de uma cozinha como essa, por exemplo, já dando algum spoiler, que tem tudo que vocês possam imaginar, todos os tipos de gavetas diferentes, eletros embutidos, desde a geladeira, de máquina de lavar louça, gaveta aquecida, dentre outros, trituradores. Então, você ter esse refinamento para fazer um projeto de personalização, eu acho que esse é o desafio. Você entregar algo com estética elevada e funcionalidade é para alguém que está muito atento ao mercado de luxo e está sempre querendo aprender. Porque mesmo que a empresa seja muito competente, sempre vai ter algo que você desconhece, algo que você tem que pesquisar as melhores opções do mercado e pessoas. Você tem que ter as melhores pessoas. Eu tenho certeza que a experiência que você teve com a gente, nós realmente cuidamos com muito carinho, como se a gente estivesse na nossa casa. E ainda assim, a gente sempre está atento para receber feedback de melhoria, mas a dedicação que se tem para isso envolve pessoas. Então, são os processos, as pessoas e a capacidade de estar sempre atento às tendências todas, né, de mercados. E quando a gente fala de funcionalidade e de estética, realmente é um grande desafio, né? Até porque o cliente, ele quer a funcionalidade, quer a estética, só que ele não entende que as coisas precisam ser ajustadas. E aí a equipe, aí que eu quero chegar na equipe, né? A equipe ter aquela segurança de passar a informação faz com que o cliente se sinta confortável, diga, ok, eu entendi, é esse o processo, porque, né, trazendo o meu caso, eu não faço ideia de como coloca essa prateleira aqui, ou como coloca a bancada da cozinha, que tá todo mundo enlouquecido agora já para ver a bancada, mas é o próximo episódio na cozinha. E é aquilo, eu não sei, eu não faço ideia, mas eu quero que fique lindo. E eu quero falar que, olha, desse jeito, é daquele jeito. Eu também preciso que essa gaveta funcione. Tem que colocar minha geladeira assim. A minha gaveta aquecida, pelo amor de Deus, a minha gaveta aquecida, né? Então, é aquela loucura. Só que aí, a equipe tem que te dar esse conforto. Tem que dizer, deixa eu explicar como funciona. E aí, quando a gente entende como funciona, isso eu falo muito, muito nos meus cursos, quando a gente entende como funciona, a gente entende o valor do negócio. E o cliente não tem obrigação de saber o nosso negócio, né? A gente vive o dia a dia, parece comum pra gente, parece básico. Mas o cliente que está do outro lado, muitas vezes não faz ideia. E aí, a hora que a gente começa a explicar, isso eu senti na pele, a hora, Manu, olha, primeiro a gente vai montar isso, depois a gente vai montar aquilo, agora a gente vai colocar assim, a gente vai fazer assado. Tu vai sentir essa segurança e esse conforto. E isso faz toda a diferença no processo, toda a diferença. Não, realmente, bem pontuada essa parte, Manu, porque até eu estava percebendo o quanto foi importante e é a parte da comunicação. Que é talvez até esse protocolo do luxo, porque ao mesmo tempo não cabe ao cliente, que nesse caso você figurou ali como cliente nosso, além de uma boa parceira, né? Então, não cabe a você a gente jogar o problema a você, né? Não interessa se vai ser... se é dificultoso ou não, mas cabe a nós a gente ter o protocolo de te informar, né, ser bem transparente, de maneira bem pontuada, algumas dificuldades, algumas informações necessárias para você saber o quão desafiante é uma determinada situação. Por exemplo, aqui, se a gente lembrar, tudo é gesso. Aham. Só que tem painel, pedra, iluminação, móveis de grande proporção por tudo. Então, em algum momento a gente fez esse alinhamento de que a gente precisaria ter um cuidado mais sofisticado para esse detalhe e mesmo assim houveram vários desafios, né? Então, ao mesmo tempo não passar o problema, mas ao mesmo tempo passar as informações, porque às vezes você mesmo pode evitar ir por um caminho, por um outro que vai ser mais assertivo, né? Então, realmente é muito importante. E encurtar processos, né? Porque se, para mim, é drywall, é a mesma coisa, porque eu não tenho esse conhecimento. E aí é aprender, né? Não, Manu, é drywall e se eu for colocar
a cozinha, ó gente, só falando da cozinha, porque virou o xodó do escritório, gente. Se eu colocar a cozinha, pode ser que caia. Pelo amor de Deus, não pode cair. Então, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Então, é também dar a informação. Na realidade, eu acho que é o trabalho em equipe. Né? Num projeto como esse, acho que o que fez a grande diferença foi um trabalho em equipe. Então, todo mundo estava ali pensando para realmente tá tudo perfeito e tudo no lugar. E aí vem esse ponto do legítimo interesse. Porque a gente tem uma filosofia que a gente não vende imóveis, a gente entrega. Porque vender é relativamente fácil. Você tem um papel, um pedaço de papel, que você faz um desenho bonito e você consegue encantar a pessoa. Agora, diferentemente disso, você impor os desafios, até porque a gente realmente, para fazer essa montagem, ter essa cozinha linda no meio de todo esse salão, pensa que é um escritório, é um ambiente conceitual, mas é também um showroom vivo com todas as possibilidades. Porque tem uma cozinha no meio, que eu acho que vem com as tuas próprias características, né? Então, ter tudo isso em volta de uma cozinha funcional vai ter uma exigência muito grande e precisamos de um alinhamento muito bom e de profissionais, porque sim, a gente embarcou lá de Florianópolis e veio para fazer o serviço. E no meio do carnaval. No meio do carnaval. E eu só vou dar um spoiler, gente. Eu tava em Floripa no carnaval e eles aqui. Eu sei porque no último dia que a gente finalizou, quando já estava acabando o carnaval, eu a vi no carnaval em Florianópolis. Foi. Mas isso a gente deixa para outro momento, né? Esse tipo de história. Ai, Léo, mas olha, eu sou suspeita a falar, né? Mas a gente fala e fica olhando aqui em volta. Gente, tá surreal o projeto. Mas vamos falar de tendência. Vivemos o mercado de luxo, estamos atendendo esses clientes. O que tem de tendência para esse ano e para o ano que vem? O que a gente está vendo de tendência? Olha, curiosamente, eu olhando as tendências de cores, por exemplo, Pantene, eu já posso te falar uma coisa. Incrivelmente, eu não duvido disso, eu acho que não é por acaso, mas as cores que compõem o teu escritório são a tendência do luxo do momento. Olha! No mercado da arquitetura, do design. Então, eu vi, são tendências de cores sólidas, sóbrias, tonalidades menos marcantes, tons mais neutros e amadeirados que lembram um pouco a natureza. Então, essa ideia do wellness que vem bastante, que a gente pode ver aqui nos detalhes, de bastante elementos naturais. A gente tem vasos vietnamitas que depois vai ser explorado nessa parte. O Léo tá entregando tudo! O Léo tá entregando é muita tudo! Coisa, é realmente admirável e tá tudo bem composto com o que de fato é a tendência. Então a tendência eu vejo que é e você vai saber falar muito mais sobre isso, mas falando da arquitetura, é esse luxo silencioso, o detalhe da natureza e esses tons mais suaves. E que, por acaso, alguém poderia falar de maneira inapropriada, porque na verdade eu acredito que foi pensado também, isso aqui já está composto nesse espaço. Então talvez se a pessoa vier visitar já tá definido já o que é a tendência. Eu acho que é pensar na temporalidade, né? Uhum. Porque quando eu pensei no projeto, quando eu criei, vamos ter um escritório, o escritório é para sempre, é para durar, é para a gente crescer aqui dentro. Então a proposta foi justamente essa atemporalidade. A gente tá aqui daqui a 10 anos e ainda se sentir em casa, se identificar. E é isso mesmo, a gente tá se sentindo em casa. Tanto é que todo mundo me pergunta, né? Tu não vai embora mais? Tu não vai para casa? Não, eu trago marido e filha para cá, eu fico trabalhando e a Isabelle fica pulando no sofá e é isso, porque é esse carinho, é esse aconchego, é essa atemporalidade que o mercado de luxo carrega, de poder estar todos os dias e se sentir presente todos os dias. Então eu diria que a grande relação que dá para ver sim nesse projeto é você ter toques bem suaves e aquela ideia do menos é mais. Mesmo tendo muita informação, ela não é destacada, ela não sobressai, né? Então eu diria isso. Ai, Léo, queria ficar aqui mais 10 horas falando contigo. E 10 horas falando desse projeto que a gente está tão encantado. Mas quero te agradecer. Quero perguntar, tem alguma coisa para contar? Tem alguma novidade? O que está acontecendo, antes de a gente finalizar? O que está acontecendo lá em Florianópolis, no ateliê?
Conta os próximos passos. Bom, a gente inaugurou faz um ano esse novo espaço, é o chamado Ateliê. Ele então é um espaço de quase 1.000 metros quadrados que fica localizado em Florianópolis, em anexo ao Armazém Rita Maria. Lá a gente tem um verdadeiro showroom mostrando todas as possibilidades que existem no mercado de arquitetura, design e imobiliário. E o nosso passo agora para esse ano é que a gente vem atendendo agora novas regiões. Talvez isso foi um pontapé, então a gente já está indo para outras regiões. Então projetos que requerem uma sofisticação, uma atenção especial, a gente já está preparado aí a atender outros mercados. Então eu diria que essa é uma novidade que a gente tem. Opa, gostei. Mas de qualquer jeito ele tem que vir me atender. Ele não tem essa opção de dizer não para mim. Mas olha, gente, vale a pena visitar, hein? Vale a pena visitar. Tem uma vista para a ponte e quando tem um pôr do sol maravilhoso, nossa, é incrível. E lá também tem cozinhas lindas. Não tanto como a minha. Tem que puxar pro meu lado, né? Mas realmente é incrível, o espaço é incrível. Inclusive, a qualquer momento eu imagino que você pode estar indo fazer, de repente, uma receita lá, né? Eu sei que você gosta de cozinhar. Já tá querendo os meus dotes culinários. Vamos, com certeza. Fica as portas abertas para isso. Com certeza, com certeza. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Muito obrigado também. E desejo muito sucesso, que eu tenho certeza nisso, que vai dar muito certo. E já deu aí pro Infoluxo. Muito obrigada. Bom, gente, finalizando agora o nosso primeiro episódio. E fiquem ligados, hein? Porque o próximo vocês já receberam muitos spoilers, né? Então já vão ver muita coisa. Já sabe que a gente vai rodar por esse escritório inteiro para contar tudo que tá rolando por aqui. Curte, segue, comenta, fica com a gente ligado. Até o próximo.